Oi pessoal, estou gravando aqui o vídeo da correção do simulado, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês a apresentação que eu fiz para vocês. Tá aí na tela de vocês, deixa eu só colocar aqui do começo. Então nossas questões começam da página 60 começam na questão 66, tá? A primeira questão, ela diz o seguinte: qual o valor da resistência elétrica de um resistor ôhmico que é percorrido por uma corrente elétrica de 1,5 amperes ao se estabelecer nos seus terminais uma tensão de 30 volts? Então, essa questão é uma questão simples, né? Aplicação direta da primeira lei de Ohm, e não era para ninguém ter dificuldade de fazer essa questão, tá? Então, qual é a lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, né? Diz que a resistência de um resistor ôhmico, né? A resistência dele é a razão entre a tensão nos seus terminais e a corrente que percorre ele. Então, né, a tensão dividida pela corrente, substituindo os valores, a tensão é 30 volts, a corrente é 1,5 amperes. Dividindo, vou achar o valor de 20 ohms, né? Aqui é a resposta letra B. Então, me preocupo porque, infelizmente, nem todo mundo acertou essa questão, mas é uma coisa simples, né? A próxima questão, ela fala sobre a associação de resistores, né? É uma questão também relativamente fácil, né? Diz assim: quando vários aparelhos elétricos estão em funcionamento, é possível desligar um deles e os demais continuarem em operação normal. Suponha que toda a rede elétrica seja ligada a um disjuntor que limita a corrente de entrada para evitar um superaquecimento dos fios elétricos da rede. Aí ele pede para você analisar as afirmativas. Então, a primeira afirmativa fala o seguinte: para a ligação dos aparelhos na rede elétrica, é feita uma associação de resistência elétrica em paralelo. Então, está correto ou está errado? Então, está correto, né? É uma associação em paralelo. Lembra das características de uma associação em paralelo? A corrente é dividida, a tensão é a mesma, né? Então, é por isso que aqui eu consigo desligar uma lâmpada e a outra permanece acesa. Se fosse uma associação em série, né, eu citei até o exemplo clássico daquele pisca-pisca de Natal, quando você tira uma lâmpadazinha, aqueles antigos, quando você tirava a lâmpada ou queimava a lâmpada, todas as outras se apagam, né, se apagavam. Então, ela é uma associação em série. Então, aqui nas nossas residências, dentro das nossas residências, a associação é em paralelo. Então, correto. Afirmativa 2 diz: a ligação dos aparelhos na rede elétrica não é feita em série, certo? Pois, se assim fosse, a interrupção da corrente elétrica em um deles acarretaria o desligamento de todos os outros. Correto, né? Foi o que eu acabei de falar na primeira afirmativa. A terceira diz: todos os aparelhos são submetidos à mesma tensão. Lembra das características, né? Numa associação em série ou numa associação em paralelo, todos os aparelhos possuem a mesma tensão, né? Todas as resistências que estão associadas em paralelos têm a mesma tensão, né? Em sua casa, todos os aparelhos são 220 volts, né? Aqui para nós, né? Em Teresina. Então, todos têm a mesma tensão. Então, a primeira, a segunda e a terceira são verdadeiras, né? A quarta afirmativa diz: todos os aparelhos já estão ligados em séries? Não, né? Então, a quarta está falsa. Então, a resposta aqui é a letra B, né? 1 e 2 e 3 são corretas, certo? Passando aqui para a nossa próxima questão, né? Já apareceu um cálculo ali. Mas diz o seguinte: a resistividade do cobre a 20 graus Celsius é de 1,5 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Então, isso aqui é a resistividade, né? A resistividade depende do material. Cada material ele possui uma resistência, né? Então, a do cobre é aquele valor ali. Aí ele diz, isso a 20 graus Celsius, que a temperatura também ela faz com que a resistividade varie, né? Aumente ou diminua. Então, a resistência de um fio, ele quer saber qual é a resistência de um fio de cobre de 2 metros de comprimento, com uma área, né, seção transversal de 0,6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados, né, naquela temperatura. Então, eu vou partir dessa outra fórmula aqui, ó, onde esse Pzinho, né, que não é verdade é um P, não é P, é uma letra grega, que ali ele inclui o que? A resistividade, né? Então, quando eu vou trabalhar resistividade, eu vou usar
essa fórmula aqui para calcular a resistência. Sempre que aparecer resistividade, eu vou utilizar essa fórmula aqui, tá? Então, resistência elétrica vai ser a resistividade, né, que multiplica a razão entre o comprimento do condutor, né, do fio, dividido pela área transversal. Então, todas essas grandezas eu tenho aqui na questão. E aqui, como já apareceu para vocês, eu só substituo os valores. Ó. A resistividade, 1,5 vezes 10 a menos 8. O L, que é o comprimento do fio, é 2 metros. E o A, que é a área transversal, é de 0,6. Né? Perceba as unidades, pessoal. Né? O comprimento em metro, a área em metro quadrado. São as unidades, né, padrões. Então, aqui eu não preciso mexer em nada. Então, eu vou multiplicar 1,5 vezes 10 a menos 8 vezes 2, né? Então, vai ficar 1,5 vezes 2, vai ficar igual a 3, né? Então, lá em cima fica 3 vezes 10 a menos 8, eu não mexi na potência, nem no expoente, dividido por 0,6 vezes 10 a menos 5. Divisão de números em potência de 10. Eu divido a parte decimal. 3 dividido por 0,6, né? Vai dar 5. Conserva a base 10 e o expoente menos 5, ele sobe positivo, então vai ficar menos 8 mais 5, que vai dar menos 3. Então tá aí a resistência. Só que, né, nas alternativas, né, ele mudou, né? Ele substituiu o valor da potência, né? 10 a menos 3 equivale a qual prefixo, pessoal? Ao mili, né? Então, a resistência é de 5 miliohms. A resposta é a letra D. Vou se acostumando a fazer essas transformações, porque no vestibular, no Enem, ele sempre muda, né? Ele sempre substitui a potência pelo o prefixo equivalente. Tá? E aqui nas alternativas está justamente os que a gente mais usa, né? Que é o mili, o pico e o nano, né? Tá faltando o micro, né? Então, esses aqui são os que a gente mais utiliza. Próxima questão diz o seguinte, né? Um fogão elétrico contém duas resistências iguais, de 30 ohms. A resistência equivalente das associações, quando essas resistências forem associadas em série e em paralelo, valem, respectivamente. Então, eu tenho duas resistências, e aí ele quer saber qual é a resistência equivalente quando elas estiverem associadas em série e qual é a resistência equivalente quando elas estiverem associadas em paralelo. Então, para calcular a resistência equivalente na associação em série, pessoal, simples, né? Basta eu somar as resistências da associação. Então, R1 e R2 têm o mesmo valor, que é de 30 ohms. Então, eu vou somar, ó, 30 mais 30, 60 ohms. Então, elas associadas em série, né? A resistência equivalente é uma resistência de 60 ohms, né? Já em paralelo, e aí aqui eu vou usar outra fórmula, né? A gente vai já calcular a resistência em paralelo, né? Do jeito mais clássico. Mas existe essa fórmula aqui, que eu coloquei agora aqui para vocês. Essa fórmula é para calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo quando eu tenho duas resistências apenas, tá? Então, é o caso da questão. Como eu só tenho duas resistências, eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó, que é mais simples, né? Eu multiplico em cima lá, né? É uma razão, em cima eu multiplico, embaixo eu somo elas. Lembrando que isso só quando tiver duas resistências, tá? Na associação. Então, vou substituir os valores, elas são iguais, né? R1 é igual a R2, que é igual a 30 ohms. Então, em cima eu vou multiplicar 30 vezes 30 e embaixo da fração eu vou dividir 30 mais 30. Né? Então, vai ficar 900 dividido por 60, que vai dar 15 ohms. Então, em série, a associação, a resistência equivalente é 60 e em paralelo a resistência equivalente é 15. Respectivamente, letra A. E na nossa última questão, já apareceu ali também a associação, né? Diz o seguinte: determina a resistência equivalente entre os terminais A e B da seguinte associação de resistores. Então, aqui eu tenho uma associação mista, pessoal. Mista por quê? Porque eu tenho tanto associação em paralelo, como eu tenho também associação em série.
Bom, como eu falei no vídeo que eu fiz anteriormente, explicando um pouco desse assunto, resolvendo algumas questões, aqui não tem uma fórmula de como eu resolver isso aqui, né? O que eu sei é resolver essa resistência equivalente em série e em paralelo. Então, mas se você perceber, eu posso simplificar o meu circuito, né? Aqui eu tenho essas três resistências de 6 ohms. Se você perceber, eu vou até destacá-las aqui, elas estão associadas em paralelo, né? Essas três de 6 ohms. Se eu achar a resistência equivalente dessas três, né? O meu circuito, né? Eu vou substituir aquelas três ali por uma só, né? Que é equivalente. E aí meu circuito ele vai ficar agora dessa outra forma aqui, né? Ó, a de 4, a resistência equivalente àquelas 3 e a outra de 4 ohms. Então aqui eu tenho o quê? Uma associação em série, né? E aqui é só eu somar. Então, percebam qual é o passo que eu estou utilizando, né? Eu vou primeiro tirar a resistência equivalente daquelas três que estão em paralelo. Como é que a gente faz? E aí eu vou usar a fórmula mesmo, a fórmula que a gente aprendeu, né, no livro, né? Que eu respondi as questões utilizando essa fórmula aqui, né? Que você tem que fazer, tirar o MMC, né? Então aqui, né, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então eu vou substituir os valores, né, das resistências, que todas são iguais a 6. Então vai ficar 1 sobre 6 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Aqui é fácil, né? Eu não preciso fazer aquela decomposição, porque o denominador é igual, né? São iguais, é 6. Então basta eu somar lá em cima. Então vai ficar 1 sobre a resistência equivalente é igual a 3 sextos, né? Fazendo aqui produtos meios igual a produtos extremos, ou se você inverter do lado esquerdo da igualdade, você inverte do lado direito da igualdade, você vai ter que a resistência equivalente vai ser igual a 6 dividido por 3, que vai ser igual a 2 ohms. Então vamos lá voltar lá para o nosso esquema. Então, aquelas três resistências ali de 6 ohms, da forma como elas estão ali associadas em paralelo, eu posso substituir elas três ali por uma resistência de 2 ohms. Então, meu circuito vai ficar como está aqui embaixo, ó, tá? Ele vai ficar agora, eu simplifiquei ele, agora ele está como? Em série, né? E como é que eu tiro a resistência equivalente em série? Basta eu somar as resistências da associação. Então, eu vou somar 4 mais 2 mais 4. Então, a resistência equivalente aqui desse circuito todinho, né? Da forma como ele estava lá conectado, eu posso substituir aquelas 6 ou aquelas 5 resistências por uma de 10 ohms, tá? Então, aqui a resposta correta é a letra A. Certo, pessoal? Então, treinem bastante, né? Eu estarei aqui à disposição para tirar a dúvida de vocês.